Charles Finney. Charles Granson Finney foi um pregador, professor, teólogo e avivalista, um dos líderes do segundo grande despertar. Introduziu várias inovações no ministério religioso, tais como a censura pública e nominal de pessoas durante o sermão, a permissão da manifestação das mulheres em cultos. Era também famoso por realizar seus sermões de improviso. Charles Finney nasceu no dia 29 de agosto de 1792, na cidade de Warren, Estados Unidos. A sua família não era religiosa e o jovem Finney foi criado sem nenhuma formação cristã. Finney era o mais jovem dos 15 filhos de um típico casal de fazendeiros. Frequentou a escola até os 15 ou 16 anos de idade, quando foi tido como capaz de lecionar nas mesmas instituições pelos quais fora formado. Sua grande estatura, olhar penetrante, pendor musical e espírito de liderança logo lhe granjearam o reconhecimento da comunidade. Mais tarde, ingressou como aprendiz num escritório de advocacia, onde pretendia estudar para tornar-se um advogado em Adams. Frequentou uma igreja, apesar de achar que as orações daqueles crentes não estavam sendo respondidas. No dia 10 de outubro de 1821, enquanto ele orava sozinho num matagal, Finney experimentou uma poderosa conversão. Mais tarde, no mesmo dia, ele foi batizado no Espírito Santo. Assim, com a idade de 29 anos, sob a orientação do pastor George Washington Gale, formou-se ministro da Igreja Presbiteriana. Embora desde o começo já tivesse muitas divergências acerca de doutrinas fundamentais pregadas por aquela denominação. A notícia da conversão de Finney espalhou-se rapidamente na cidade, e na noite seguinte ele deu seu testemunho na igreja, começando assim um avivamento naquela cidade. De qualquer modo, todos foram ao local das reuniões de oração. Eu também, disse Finney, me dirigi para lá de imediato. O pastor da igreja estava lá, tal como praticamente todas as pessoas da vila. Ninguém parecia com disposição para empreender a abertura da reunião. A casa estava repleta e ninguém mais cabia lá. Não esperei que alguém me convidasse para discursar e comecei desde logo a falar. Comecei por dizer que agora sabia que a religião era vinda de Deus pessoalmente. Eu nunca havia orado em público, mas logo o Sr. Gale, o pastor da igreja, tratou de remediar a questão. Assim que terminara o seu discurso, ele chamou-me a orar, o que fiz com grande liberdade de espírito e com largueza e abertura de coração. Aquela noite obtivemos uma reunião improvisada ímpar e bela, e a partir dali não houve noite sem reunião de oração, isto durante muito tempo depois. A obra de Deus espalhava-se para todos os cantos e direções. Finney começou as reuniões de oração com os jovens da igreja, e todos foram convertidos. Depois ele foi visitar seus pais, e ambos foram tocados poderosamente por Cristo. Finney continuou tendo experiências poderosas e sobrenaturais com Deus, e passou a gastar muito tempo a sós com ele em oração,
e jejum. Ele começou a pregar primeiro nas pequenas cidades e aldeias, e depois nos grandes metrópoles, e muitos foram poderosamente convertidos. Ele entendeu a necessidade de comunicar o Evangelho com simplicidade, usando ilustrações e linguagem apropriadas ao povo. Seu estilo de pregação atraiu muita oposição dos outros ministros. Numa vila perto da cidade de Antwerp, Finney pregou ao povo reunido na escola, e sua pregação foi interrompida por um grande mover do Espírito Santo. Disse Finney: "Falei-lhes durante algum tempo, mas 15 minutos depois de falar sobre a sua responsabilidade pessoal diante de Deus, constrangendo-os ao arrependimento, de repente uma seriedade abismal apoderou-se daqueles rostos antes irados. Logo em seguida, todas as pessoas começaram a cair de joelhos em todas as direções, como que caindo dos seus assentos, clamando por misericórdia a Deus. Caso tivesse uma espada em minha mão, nada de igual havia de conseguir com efeitos parecidos e tão devastadores. Parecia que toda a congregação estava de joelhos ou prostrados, com o nariz no chão, gritando por misericórdia. Numa questão de 2 minutos, toda aquela congregação estaria de joelhos a clamar. Cada um orava por si próprio, aqueles que tinham como falar. Em 1832, Charles Finney mudou para a cidade de Nova York, onde pastoreou na Chatham Street Chapel, e mais tarde fundou e pastoreou na Broadway Tabernacle, atualmente chamada de Broadway United Church of Christ. Ao longo de sua atividade como evangelizador popular, Finney envolveu-se com o movimento abolicionista. Já em 1821, negara a comunhão a traficantes de escravos em sua igreja. Ao longo de sua vida, desde a sua conversão, Finney sempre carregou a chama do avivamento, que foi se espalhando por onde quer que ele passava. Anos mais tarde, o Dr. Henry Ward Becker, ao comentar esse poderoso reavivamento e seus resultados, declarou: "Essa foi a maior obra de Deus e o maior reavivamento da religião que o mundo já viu em prazo tão curto. Calcula-se que 100.000 indivíduos se uniram à igreja como resultado desse enorme reavivamento. No período entre 1831 e 1835, mais de 200.000 pessoas foram convertidas." De acordo com o promotor de Rochester, o avivamento naquela cidade resultou numa diminuição de 2/3 do índice de criminalidade, mesmo com a população da cidade triplicando depois do avivamento. Finney foi um instrumento no grande avivamento de 1857 a 1858 dos grupos de oração, que espalhou-se por 10.000 cidades e municípios, resultando na conversão de pelo menos 1 milhão de pessoas. Somente entre janeiro e abril de 1858, 100.000 pessoas foram salvas nessas reuniões de oração ao meio-dia. De 1851 a 1866, ele foi diretor do Oberlin College, onde ele ensinou 20.000 estudantes. Até sua morte em 16 de agosto de 1875, aos 82 anos, Finney continuou sendo usado por Deus como um poderoso instrumento de avivamento nos Estados Unidos e na Inglaterra.